que diz Provérbios 14? Vamos lá. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue os caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios do sábio os protegem. Onde há bois, onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentira. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente aos que têm discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele fala. A sabedoria do homem é prudente. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam das ideias de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar a sua alegria. A casa dos ímpios será totalmente destruída, mas a tenda dos justos sempre florescerá. Há caminhos que parecem certos ao homem, mas o final conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Cuidado! Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcia é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinam diante do homem de bem, e os ímpios à porta da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete um pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam o mal, mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho é árduo, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar, sem ação, leva à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez do tolo produz apenas insensatez. Testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos e os filhos dos filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súdito o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grandes entendimentos, mas o precipitado revela uma insensatez. O coração dá paz, dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém, têm, em face da morte, encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada ao rei, mas os que procedem vergonhosamente incorrem em sua ira. Palavras de grande salvação, vindas de Salomão. Graças a Deus que Salomão esteja imensamente feliz onde quer que ele esteja. Vamos do final para o começo. Esse último versículo 35 é bem interessante, né? O servo sábio agrada o rei, mas os que procedem vergonhosamente incorrem em sua ira. Então, o que é proceder vergonhosamente, né? É proceder de uma forma em que você, primeiro, está fora dos princípios, é imprudente, enfim, fora dos princípios, mas, sobretudo, que acha que pode esconder as coisas. É ter uma conduta
que você não pode desvelar. Isso é uma base muito importante da gente entender. O que você faz? Todos podem saber, e poderia ter uma câmera filmando e está tudo bem, né? Aquilo? Ou tem algum problema, né? Isso acontecer. Esse realmente é uma questão, né? O servo sábio agrada o rei. Quem é o rei dos reis? O grande Yod He Vav He, nosso Deus vivo e eterno, né? Então, o servo sábio agrada o rei. Mas o que procede vergonhosamente, as escusas, o problema ninguém vê, ninguém sabe, ninguém vê, incorre a sua ira. Isso é muito importante. Vamos aqui ao versículo 9. Ele diz: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. A boa vontade de reparar. Olha que interessante, né? Os insensatos zombam da ideia, não é de estar fazendo, só da ideia de você reparar o pecado cometido. A inadequação e a transgressão, está tudo no mesmo lugar, né? Então, o contrário é verdadeiro. Aquele que tem ideia, né, de reparar os seus pecados cometidos, as transgressões, está nesse caminho. Depois ele segue aqui, no 18, ele diz: os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes, daquele que tem prudência. Quando ele fala do conhecimento, ontem nós falamos sobre isso. A Essia está aqui, né? Fiz um elogio para ela ontem, porque traz consciência sobre a pedagogia quando fala dos 4 pilares de Delores, né? Que é aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a conviver e aprender a fazer. Esse conhecimento que ele está trazendo aqui, né? Mas o conhecimento é a coroa dos prudentes, é este conhecimento. É conhecer o mundo do alto, conhecer a palavra, conhecer os princípios de tudo. Não é esse conhecimento da sabedoria do mundo horizontal, daqui, dos livros, universidade, nada disso. É o conhecimento do mundo do alto que faz com que você tenha a capacidade de ser, um S bem grande, né? Ser quem você é. Está revelada e desvelada a sua identidade daquilo que você é, foi e sempre será. Conectado com o grande Yod He Vav He. Então, entender que esse conhecimento que ele fala, que é a coroa dos prudentes, né, é o conhecimento do mundo do alto, que permite que você seja, que permite que você conviva de uma forma harmoniosa, justa, poderosa, segundo os princípios, com compaixão, com misericórdia, com perdão, né? Rendendo graças, sendo justo e amoroso, com os fundamentos certos para que você possa construir, edificar um templo vivo, que é a comunicação, que é um templo. São as energias, a fonte e o princípio de Deus dentro daquele lugar. Seja um corpo, seja uma casa, seja o que quer que seja. Por isso que eu digo que isso precisa estar em toda a sua matéria. Toda a sua matéria tem que estar comungando isso. Esse é o conhecimento, tá? Depois, no 28, ele traz aqui: uma grande população é a glória do rei, mas, sem súdito, o príncipe está arruinado. Isso aqui é muito bom, né? Porque, primeiro, ele comunga com a questão da multiplicação. Eu vou ser bem sincero para vocês, né? Hoje, como sempre, né? Hoje, eu estou com 54 anos. Isso vai vir de uma outra forma, mas a consciência que eu tenho hoje, a amplitude da consciência que eu tenho hoje, eu faria 10 filhos, cara. Fácil. Isso é a construção de uma nação, né? Quando você lê a palavra, você entende exatamente isso. Você construir o ecossistema, você construir seu reinado, significa ter herdeiros e ter uma população. Quando fala das 12 tribos de Judá, está falando isso. A partir de dos reis dos reinos de Judá. A partir desse reino, você é feito uma grande população. E é uma falácia completa e total. O que se diz hoje, né? O caminho da escassez, completamente, né? De que não há comida para todo mundo, que não há água, que esse planeta não habita. Nós temos um planeta para 100 bilhões de pessoas. E as coisas vão se adaptando. O fato é, uma grande população é a glória do rei. Percebe? Nós somos a imagem e semelhança do Criador. O Criador tem o quê? Um filho? Não, cara. Tem múltiplos filhos. Percebe? Vai vir de uma outra forma na minha vida isso, né? E vai ser reparado de uma outra forma. Mas ter essa consciência, né? Mas sem súdito, o príncipe está arruinado. Então você tem que criar isso. Do outro lado, isso também tem a ver com os seus negócios, seus empreendimentos. O famoso network. Precisa ter pessoas, precisa girar isso. E esses ecossistemas estão ligados com ecossistemas. Rei do seu próprio reinado. Né? Pegaram? Muito bom. E
Provérbios 14. Amanhã nós estamos no Provérbios 15.